Imagine por um instante que a vida está tentando te entregar prosperidade, como alguém batendo na sua porta com um presente enorme, mas você, sem perceber, continua trancando a porta por dentro. E talvez isso explique por que, apesar de trabalhar tanto, apesar de tentar tantas coisas, apesar de fazer tudo certo, algo sempre parece te puxar de volta para o mesmo ponto. Agora respira. Pode parecer estranho, mas existe um padrão silencioso, um sabotador oculto que trava a prosperidade de milhões de pessoas. E a maioria nem imagina que está fazendo isso, não por maldade, mas por condicionamento. Aconteceu algo que poucos percebem. Você foi treinado, desde muito novo, a desconfiar do dinheiro, a enxergá-lo como ameaça, a vê-lo como algo que corrompe, que afasta de Deus, que estraga pessoas. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, quem enriquece, enriquece enganando, os humildes serão exaltados. E sem perceber, uma parte sua começou a acreditar que ganhar dinheiro é perigoso ou que não é para você. Agora imagine que sua mente é como um carro, mas com dois motoristas. Um pisa no acelerador, querendo conquistar mais, e o outro pisa no freio morrendo de medo de chegar lá. Isso cancela sua prosperidade, sem que você perceba. Mas os judeus aprenderam algo completamente diferente. Certa vez, um jovem perguntou a um rabino muito sábio, por que Deus dá prosperidade a alguns, mas parece escondê-la de outros? O rabino sorriu e respondeu, meu filho, Deus não esconde a prosperidade, as pessoas é que fecham os olhos. E então ele contou algo impressionante. Desde crianças, ensinamos nossos filhos que prosperidade não é pecado, é responsabilidade. Que riqueza não é arrogância, é ferramenta. Que dinheiro não é ídolo, é instrumento de bondade. Essa mentalidade mudou tudo. Enquanto muitos crescem com culpa sobre prosperar, os judeus crescem com propósito sobre prosperar. E talvez esse seja o motivo pelo qual você sente que está lutando contra algo invisível dentro de si. Não é o trabalho duro que falta, não é talento, não é oportunidade, é mentalidade. E há um princípio antigo que diz, onde a mente não dá permissão, o mundo não entrega resultado. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Mas não se culpe. A culpa nunca foi sua, você apenas aprendeu um jeito errado de se relacionar com a prosperidade. A boa notícia é que isso pode ser mudado, e quando muda, tudo à sua volta começa a responder. Durante muito tempo você acreditou que a vida te dava sinais de que não era para você, quando na verdade era você mesmo quem estava apagando esses sinais antes de enxergá-los. E isso acontece porque sua mente foi treinada para rejeitar a prosperidade de maneira automática, como um reflexo. A maioria das pessoas deseja prosperar, mas lá no fundo carrega medos tão enraizados que não consegue dar permissão interna para que a prosperidade aconteça. E é exatamente esse conflito que drena energia, que esgota, que cansa, que faz você sentir que está sempre correndo e nunca chegando. Mas existe algo ainda mais profundo, a forma como você interpreta suas próprias derrotas. Na sabedoria judaica, existe um princípio muito poderoso chamado recomeço consciente. Não é apenas tentar de novo, é tentar de novo com entendimento. Os judeus ensinam seus filhos desde muito cedo que falhar não os define, mas desistir os enfraquece. Para eles, cada queda carrega uma instrução valiosa, quase como uma mensagem escondida que só aparece para quem presta atenção. E talvez esse seja exatamente o ponto onde sua vida começou a travar. Você aprendeu a olhar para os erros como sentença, enquanto eles aprenderam a olhar para os erros como um mapa. Imagine agora que seus erros não eram obstáculos, mas direções. Imagine que todos os seus fracassos estavam, na verdade, te empurrando para algo maior. Mas como você não sabia interpretar, você sentiu apenas dor, frustração e culpa. E é aqui que a transformação começa. Quando você ressignifica sua dor, quando entende que ela não veio para te derrubar, mas para te instruir, sua mente se abre para um novo tipo de prosperidade, não aquela baseada em força bruta, mas aquela baseada em consciência. Pense na sua própria trajetória. Quantas vezes você chegou perto de algo grande e por um detalhe emocional, psicológico ou até espiritual, sabotou tudo? Quantas oportunidades você deixou passar porque achou que não estava pronto?
Quantas ideias você engavetou porque achou que não era capaz? Isso não aconteceu por falta de potencial, mas por falta de permissão interna. E essa permissão só nasce quando você entende que prosperar não é arrogância, é responsabilidade, exatamente como a sabedoria judaica ensina. Agora começa a fazer sentido, não começa. Aquilo que você sempre desejou não estava longe, estava bloqueado. E a partir do momento que você muda o significado do que viveu, o caminho à frente finalmente começa a se abrir. Existe um detalhe que quase ninguém percebe, mas que transforma completamente a forma como a prosperidade se manifesta, a maneira como você interpreta o tempo. Muitas pessoas acreditam que estão atrasadas, que já deveriam ter conquistado algo, que estão ficando para trás enquanto outros avançam. Esse pensamento cria ansiedade, comparação, frustração e tudo isso consome uma energia absurda que poderia estar sendo usada para construir. Na sabedoria judaica, o tempo não é visto como inimigo e sim como aliado. Eles ensinam que tudo tem um ciclo e que a prosperidade não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quando você faz. Não é coincidência que eles valorizam tanto a paciência estratégica, a preparação e a intenção. Às vezes você acha que nada acontece na sua vida, mas a verdade é que você nunca foi treinado para usar o tempo ao seu favor. Talvez você tenha passado anos acreditando que sua vida estava parada, quando na verdade ela estava sendo preparada. O problema é que, quando você não entende o processo, você sofre o processo. E quando você sofre o processo, você tenta encurtar caminhos, acelerar passos, pular etapas. Só que prosperidade não é construída na pressa. Prosperidade é construída no entendimento. E existe algo ainda mais profundo, a forma como você reage aos momentos em que tudo parece travar. Para muitos, isso é sinal de que não vai dar certo. Não é para mim, talvez eu devesse desistir. Na mentalidade judaica, isso é sinal de que algo importante está prestes a nascer. Eles acreditam que todo avanço significativo passa por um período de resistência, como uma porta pesada que exige mais força para ser aberta justamente antes de destravar. E talvez essa seja a fase em que você está agora. Perceba uma coisa, toda vez que algo grande estava para acontecer na sua vida, surgia também um obstáculo grande. Isso não é coincidência, isso é padrão espiritual. E quando você entende isso, sua relação com as dificuldades muda completamente. Em vez de se desesperar, você se fortalece. Em vez de retroceder, você respira fundo e continua. Em vez de se sentir vítima, você assume o papel de protagonista. E é aqui que sua prosperidade começa a responder de maneira diferente, porque você deixa de correr de si mesmo e começa a correr em direção ao que é seu. E agora que a sua mente já está sendo preparada, na próxima parte virá algo muito importante, o momento de virar a chave consciente da prosperidade. Existe um momento na vida em que tudo muda, e normalmente esse momento não chega com barulho, não chega com sinal luminoso, não chega com claridade. Ele chega como uma percepção silenciosa, quase como uma voz interna dizendo: você não precisa mais viver assim. E é exatamente esse momento que você está experimentando agora, porque quando você começa a enxergar o que realmente está te bloqueando, quando finalmente entende que sua prosperidade nunca foi negada, apenas interrompida por crenças invisíveis, algo dentro de você começa a despertar. É como se a sua alma reconhecesse que está diante de uma verdade antiga, daquelas que não precisam ser provadas, apenas lembradas. E aqui vem algo extremamente importante: ninguém prospera sozinho. O povo judeu sabe disso. Eles sempre aprenderam que prosperidade é uma construção comunitária, mental, emocional e espiritual. Eles caminham em grupo, compartilham sabedoria, fortalecem uns aos outros, e é por isso que crescem de forma tão sólida e consistente. Enquanto muitos tentam prosperar na força bruta e isolados, eles prosperam na força da sabedoria, e essa é a diferença que muda destinos. Quando você acessa conhecimento certo, você para de andar em círculos e começa, finalmente, a andar em linha reta. Mas agora eu preciso te falar algo que talvez seja o ponto mais importante de todo esse vídeo. Se você está sentindo esse clique interno, essa sensação de agora eu entendi, então você está pronto para dar o próximo passo, porque tudo que eu estou te mostrando aqui é apenas a superfície.
Existe uma profundidade muito maior por trás dessa mentalidade, um conjunto de princípios milenares que explicam por que os judeus prosperam tanto e como qualquer pessoa, mesmo não sendo judia, pode aplicar essas mesmas leis na vida prática e transformar completamente seu destino financeiro, emocional e espiritual. E é aqui que entra o que eu preciso te dizer. Quando você terminar de assistir este vídeo, apenas depois que você terminar, vá até o comentário fixado, porque lá eu deixei um vídeo especial onde eu revelo exatamente o segredo da prosperidade do povo judeu, de forma clara, didática e profunda. Nesse vídeo, eu explico por que eles são tão prósperos, qual é a lógica espiritual, emocional e prática por trás disso, e principalmente, como qualquer pessoa comum pode aplicar esses princípios no dia a dia para desbloquear a própria prosperidade. Mas presta atenção, não saia agora. Não clique enquanto está aqui. A pior coisa que você poderia fazer é quebrar o seu próprio processo de transformação pela metade. Termine este vídeo, absorva tudo, deixe a ficha cair só depois disso. Quando você realmente tiver entendido o que está acontecendo dentro de você, aí sim você vai para o comentário fixado assistir o vídeo que está lá te esperando. É como se este vídeo fosse a chave e o próximo fosse a porta. Existe um ponto na jornada da prosperidade que quase ninguém fala, mas que determina quem avança e quem fica parado. O momento em que você encara a si mesmo sem filtros. É desconfortável, é profundo e por isso a maioria evita. Mas o povo judeu aprendeu, ao longo de séculos, que a prosperidade começa quando você para de negociar com suas próprias desculpas. Eles entendem que não existe prosperidade verdadeira sem responsabilidade interna. E talvez isso explique por que tantas pessoas passam anos tentando prosperar e sentem que não saem do lugar, porque ainda não assumiram que são corresponsáveis por tudo que atraem, constroem ou perdem. Mas isso não significa culpa, significa poder, porque enquanto você acreditar que sua vida depende apenas de sorte, de coincidência, de outros, você fica preso. Mas quando você entende que existe um mecanismo interno moldando a sua realidade, você desperta para a sua capacidade de transformar tudo. Os judeus carregam um princípio muito forte: não é o mundo que muda primeiro, é você. E quando esse você muda, o mundo responde. Isso é muito mais do que uma frase bonita, é uma lei espiritual profunda, percebida na prática, nos negócios, na família, na vida. Pense agora em quantas vezes você desejou prosperidade, mas internamente estava se preparando para fracassar. Quantas vezes você sonhou alto, mas alimentou medos pequenos. Quantas promessas você fez a si mesmo e não cumpriu. Isso cria rachaduras internas, e essas rachaduras vazam prosperidade. A mente humana não consegue entregar grandeza quando está dividida entre desejo e dúvida. E isso por si só já explica por que você sente que sua vida fica oscilando entre avanços e retrocessos. Na sabedoria judaica, existe algo chamado tikkun, que significa correção. Não correção como punição, mas correção como realinhamento. Quando algo está desalinhado dentro de você, sua prosperidade trava. Quando você se realinha, ela flui. Tikkun é reconhecer o que precisa ser ajustado e ajustar. Sem drama, sem vitimismo, sem culpa, apenas consciência. E a partir desse realinhamento, as portas começam a se abrir de forma que parece até sobrenatural, mas na verdade é apenas a consequência natural de uma mente que parou de lutar contra si mesma. E talvez, neste exato momento, você esteja percebendo coisas sobre sua própria vida que nunca tinha percebido antes. Talvez esteja entendendo por que algumas oportunidades evaporaram das suas mãos, por que certos relacionamentos te travaram, por que algumas fases da sua vida pareciam tão confusas. Tudo isso começa a fazer sentido quando você entende que prosperidade não é apenas sobre ter, é sobre ser. E quando você muda quem você é internamente, o que você tem externamente muda como reflexo. Existe um fenômeno curioso que acontece quando você começa a despertar para a verdadeira prosperidade. Coisas que antes pareciam enormes começam a perder força, e coisas que você nunca valorizou começam a ganhar importância. É como se sua mente estivesse recalibrando sua percepção. E isso é fundamental, porque a prosperidade não se manifesta na vida de alguém que ainda está olhando para o mundo com os olhos do passado.
O povo judeu entende isso profundamente. Eles sabem que a prosperidade é uma consequência de visão, não de esforço cego. Não basta trabalhar duro, é preciso enxergar de maneira correta. A mente comum vive presa ao imediatismo, sempre correndo atrás do alívio rápido, da recompensa instantânea, da sensação momentânea de vitória. A mente próspera, por outro lado, pensa em construção, em legado, em consistência. E talvez seja por isso que você sentiu tantas frustrações, porque te ensinaram a buscar o resultado antes de preparar o terreno, a colher antes de plantar, a querer a prosperidade sem construir a mentalidade que sustenta a prosperidade. O povo judeu constrói de dentro para fora, enquanto muitos tentam construir de fora para dentro, e essa é a diferença que muda tudo. Existe um ensinamento antigo que diz: a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas naquilo que você é capaz de manter. E isso toca num ponto profundo. Quanto da sua vida você conquistou e depois perdeu? Quantas vezes você chegou perto de algo grande e, sem entender por quê, viu tudo desmoronar? Às vezes a vida não está te ensinando a conquistar, está te ensinando a sustentar. Porque conquistar sem ter estrutura interna é como encher um vaso trincado. Quanto mais você coloca, mais escapa. E é por isso que a prosperidade parece tão instável para você. Agora perceba algo: cada fase difícil da sua vida, cada momento de desânimo, cada perda que você enfrentou, cada porta que se fechou, nada disso foi desperdício. Na sabedoria judaica, existe a ideia de que tudo o que acontece tem propósito, mesmo quando esse propósito só aparece muito tempo depois. Eles acreditam que cada desafio molda a estrutura interna que você precisa para receber aquilo que pediu. Não é a vida te punindo, é a vida te preparando. Mas como você não sabia disso, interpretou o preparo como rejeição, interpretou atraso como fracasso, interpretou silêncio como abandono. E talvez a grande virada esteja acontecendo agora, porque você começa a entender que sua prosperidade nunca esteve negada, ela estava sendo construída. Assim como um edifício precisa de fundações profundas antes de subir, sua vida também precisava passar por alinhamentos internos antes de crescer externamente. E esse entendimento traz uma paz tão grande, porque finalmente você percebe que nada foi em vão. Nada. E que o que vem daqui para frente pode sim ser diferente de tudo que você viveu até aqui. Existe um momento na vida em que você olha para trás e percebe que tudo aquilo que parecia caos, confusão e atraso, na verdade estava te preparando para algo maior. É como se peças soltas finalmente começassem a se encaixar. E quando isso acontece, você sente uma espécie de clareza interna, uma sensação de que finalmente entendeu o porquê de tantas coisas. O povo judeu chama isso de Or HaGanuz, a luz oculta, a ideia de que existe uma sabedoria escondida por trás de cada acontecimento, mesmo nos momentos em que você acreditou que estava completamente sozinho. Essa luz não desaparece, ela apenas fica oculta até que você esteja pronto para enxergar. E talvez agora você esteja percebendo isso pela primeira vez, que nada foi aleatório. As dores que você viveu, os erros que cometeu, as perdas que enfrentou, tudo isso moldou em você uma sensibilidade que as pessoas comuns não têm. E essa sensibilidade é justamente o que abre a porta da prosperidade verdadeira. Porque prosperidade não é apenas dinheiro, é percepção, não é apenas conquistar, é compreender. Não é apenas ter, é sustentar. Quem enxerga o mundo sem profundidade, persegue prosperidade. Quem enxerga com profundidade, atrai prosperidade. A verdade é que muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar os resultados sem mudar a si mesmas. Tentam trocar de emprego, trocar de projeto, trocar de cidade, trocar de ideia, mas continuam carregando a mesma mentalidade, os mesmos medos, as mesmas crenças que sabotam tudo. E por isso nada muda. Na sabedoria judaica existe um ensinamento poderoso. Se você quer um novo mundo, precisa primeiro criar um novo você. Essa frase por si só já é suficiente para virar a chave de qualquer pessoa que realmente deseja prosperar. Agora imagine como seria sua vida se você começasse a enxergar cada desafio como um sinal de que algo maior está sendo construído dentro de você. Imagine como seria se, em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você começasse a se sentir protagonista do seu próprio destino.
Imagine como seria se, em vez de lutar contra o fluxo da vida, você começasse a caminhar em alinhamento com ela. É exatamente aqui que a prosperidade começa a ganhar forma de verdade. Quando você para de se sabotar, para de se diminuir, para de se comparar e finalmente assume a posição de alguém que nasceu para prosperar. E por mais que você ainda não perceba completamente, já existe uma transformação acontecendo dentro de você agora. É silenciosa, mas é poderosa. É leve, mas é profunda. E é apenas o começo. Existe algo muito poderoso que acontece quando você finalmente começa a alinhar mente, emoção e propósito. A sua percepção de valor muda. E quando sua percepção de valor muda, tudo ao seu redor responde a essa mudança. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, profissionais e espirituais. Você deixa de insistir em situações que já não fazem sentido. Você para de mendigar reconhecimento e começa a se reconhecer. E é exatamente nesse ponto que a prosperidade começa a se aproximar de você com uma força que talvez você nunca tenha experimentado antes. Porque o universo, e isso é algo que o povo judeu entende profundamente, não responde ao que você diz que quer, mas ao que você acredita que merece. Durante muito tempo você pode ter pedido prosperidade, mas internamente achava que não era digno dela. Achava que não era capaz o suficiente, inteligente o suficiente, preparado o suficiente. Achava que outras pessoas tinham algo a mais que você não tinha. Só que isso nunca foi verdade. O que faltava não era capacidade, era consciência. A consciência de que prosperidade não é um prêmio reservado a poucos escolhidos, mas uma consequência natural de pessoas que alinham sua vida com princípios espirituais que funcionam, independente da cultura, da crença ou da origem. Na sabedoria judaica, existe uma frase muito profunda: quem se valoriza, expande. E isso não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com reconhecer a centelha divina dentro de você, entender que você não está aqui para sobreviver, está aqui para construir, evoluir, multiplicar. Mas quando você vive em modo de sobrevivência, sua energia fica presa no básico: pagar contas, resolver problemas, apagar incêndios. Sobreviver drena sua força vital. Prosperar a multiplica. E o que está acontecendo agora dentro de você é justamente essa mudança. Você está deixando de pensar como alguém que apenas reage à vida e começando a pensar como alguém que cria a própria realidade. Perceba como tudo se conecta. Ao longo da sua vida inteira, você recebeu sinais, intuições, incômodos, oportunidades que apontavam para um caminho maior, mas você não conseguia enxergar claramente. Agora, pela primeira vez, você está vendo o que sempre esteve na sua frente. Está entendendo que prosperidade não é obra do acaso, é obra da consciência. Está percebendo que existe um padrão, um método, uma lógica por trás da prosperidade judaica e que esse padrão está começando a fazer sentido para você, porque você finalmente está emocionalmente pronto para compreendê-lo. E a partir daqui, as mudanças começam a acontecer de forma quase inevitável. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. Não porque tudo se resolveu do dia para a noite, mas porque você mudou a maneira como se posiciona internamente diante da vida. É essa mudança interna que abre portas externas. É essa transformação silenciosa que cria resultados visíveis. É essa virada de chave que separa a vida que você viveu até agora da vida que você está prestes a viver. À medida que você começa a despertar para essa nova consciência, algo extraordinário acontece. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. E isso não é coincidência, é percepção elevada. A maioria das pessoas olha para a vida através do filtro do medo, da falta, da escassez, e por isso só enxerga portas fechadas. O povo judeu, por outro lado, foi treinado a olhar para a vida através do filtro da possibilidade, da responsabilidade e da abundância. Eles acreditam que cada situação, por mais difícil que pareça, contém dentro de si uma semente de crescimento. E é justamente essa visão que permite que eles prosperem em lugares onde muitos desanimam. Talvez você esteja começando a perceber isso agora, que a prosperidade nunca foi ausência de problemas, mas presença de propósito. Que pessoas prósperas não são aquelas que vivem sem desafios, mas aquelas que interpretam os desafios corretamente. Quantas vezes você parou diante de uma dificuldade e pensou: isso é um sinal de que não é para mim?
quando, na verdade, aquilo poderia ser o último teste antes da virada. Quantas vezes você desistiu porque achou que a resistência era bloqueio, quando na verdade era fortalecimento? Essa mudança de interpretação é o que está ativando uma nova fase na sua vida. Na sabedoria judaica existe um princípio chamado emuná, que significa confiança profunda. Não é uma confiança cega, mas uma confiança consciente, construída sobre entendimento. É acreditar que existe propósito mesmo quando você não entende tudo. É ter serenidade mesmo quando a vida parece fora do controle. É continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E é exatamente essa postura que cria prosperidade verdadeira, porque ela te mantém firme quando a maioria desiste. Enquanto muitos recuam por medo, quem tem emuná avança por convicção. E essa convicção não nasce do nada, ela nasce do reconhecimento de quem você está se tornando. Porque aos poucos você está abandonando velhas versões de si mesmo. Está deixando para trás o padrão de se sabotar, de se diminuir, de duvidar de si. Está começando a entender que prosperidade não combina com insegurança, não combina com culpa, não combina com vitimização. Prosperidade exige postura, exige clareza, exige coragem emocional. E você está desenvolvendo tudo isso agora, mesmo que não perceba completamente. O que está acontecendo dentro de você é uma reorganização interna tão profunda que daqui a alguns meses você vai olhar para trás e quase não vai se reconhecer, mas no bom sentido. Vai perceber que aquele você antigo era apenas uma versão limitada, moldada por crenças que não te pertenciam. E esse novo você que está emergindo é alguém que finalmente entende seu valor, seu potencial e seu propósito. Essa transição é o que prepara o terreno para a prosperidade entrar de forma sólida, estável e duradoura. Conforme você avança nesse processo interno, uma coisa impressionante começa a acontecer. Você passa a sentir uma espécie de alinhamento, como se finalmente estivesse caminhando no ritmo certo da vida. É uma sensação sutil, mas poderosa, de que aquilo que antes parecia pesado agora começa a fluir. E isso acontece porque a sua mente, suas emoções e sua energia começam a trabalhar na mesma direção. O povo judeu entende profundamente esse princípio. Prosperidade não é força, é fluidez. Quando a mente está em conflito, tudo trava. Quando a mente está alinhada, tudo anda. E talvez essa seja a primeira vez na sua vida em que você está sentindo essa mudança. Não é que você tenha todas as respostas, é que você está fazendo as perguntas certas. Não é que todos os problemas desapareceram, é que você mudou a forma como eles te afetam. Não é que a vida ficou mais fácil, é que você ficou mais forte. E quando você cresce por dentro, a vida reconhece isso por fora. Essa é a lei. Essa é a lógica espiritual que sustenta a prosperidade verdadeira. Existe um ensinamento judaico que diz: o mundo externo é um espelho do seu mundo interno. E isso explica por que, mesmo se esforçando tanto por tantos anos, você ainda não via resultados proporcionais. Não era falta de esforço, era desalinhamento interno. Agora, pela primeira vez, você está corrigindo as raízes. Quando as raízes mudam, o fruto muda inevitavelmente. É por isso que muitas pessoas prosperam depois de um simples ajuste de mentalidade, porque a vida sempre responde ao seu estado interno. Pense em como você reagia antes às dificuldades, com medo, ansiedade, fuga, comparação. Agora pense em como você começa a reagir com consciência, calma, clareza, estratégia. Isso muda absolutamente tudo. O povo judeu valoriza muito essa habilidade de responder à vida com sabedoria, mesmo quando o caos tenta roubar o controle emocional. Eles entendem que prosperidade não nasce em ambientes de desespero, mas em ambientes de entendimento. A prosperidade corre para quem sabe interpretá-la. E talvez você esteja percebendo agora que, em vários momentos da sua vida, você esteve mais perto da prosperidade do que imaginava, mas a falta de preparo interno te fez recuar, hesitar, abandonar ou duvidar. Agora não mais. Agora você tem contexto, você tem consciência, você tem clareza. E essa clareza é a chave que abre portas que antes você nem conseguia enxergar. A partir daqui, a sua caminhada deixa de ser aleatória e passa a ser intencional. Você começa a construir, não apenas sobreviver. A criar, não apenas reagir.
E o mais interessante é que, quando você cresce por dentro, a prosperidade começa a vir de formas inesperadas. Pessoas certas aparecem, ideias surgem, oportunidades se conectam, caminhos se revelam. Isso não é mágica, é alinhamento. A vida responde àquilo que você se torna, e você está se tornando alguém que finalmente está pronto para prosperar de verdade. Ao longo dos anos, muitos homens sábios perceberam que a maior sabotagem financeira que alguém pode cometer não acontece no bolso, mas na mente. É quase como se a pessoa estivesse caminhando com pressa rumo à prosperidade, mas, sem perceber, estivesse amarrando os próprios cadarços um no outro. E o mais assustador é que a maioria nem percebe que faz isso diariamente. O rabino costumava dizer que a verdadeira pobreza não começa quando falta dinheiro, mas quando a pessoa começa a dizer frases que anulam toda a possibilidade de crescimento. Isso não é para mim, não tenho sorte, não adianta tentar, as coisas nunca mudam. Palavras que parecem inofensivas, mas que funcionam como pequenos decretos, enfraquecendo a própria energia e fechando portas que estavam prestes a se abrir. Ele contou a história de um discípulo que trabalhou por anos reclamando. Reclamava do salário, reclamava das oportunidades, reclamava das pessoas, reclamava do governo, reclamava até dos dias que não corriam como ele queria. E todas as vezes que ele reclamava, sua vida parecia descer mais um degrau. Foi somente quando o rabino lhe disse: "Você está pedindo com a sua própria boca que tudo permaneça exatamente como está", que o homem despertou. Porque reclamar não é apenas um desabafo, é uma declaração emocional de que você aceita, reforça e confirma a realidade que diz odiar. E isso, segundo a sabedoria judaica, é uma das formas mais silenciosas e perigosas de cancelar a própria prosperidade. Quando o discípulo finalmente entendeu, ele decidiu fazer um experimento, ficar 7 dias sem reclamar. Nos 3 primeiros dias, percebeu o quanto era automático, quase viciante, mas conforme foi se policiando, começou a notar algo diferente acontecendo. Situações que antes o irritavam passaram a não ter mais o mesmo peso. Pensamentos que antes eram negativos deram espaço para ideias novas. E como se fosse um efeito dominó, oportunidades que antes ele ignorava começaram a aparecer. Ele percebeu que, ao parar de declarar derrota, abriu espaço para declarar crescimento. A prosperidade não chegou como um passe de mágica, mas começou com uma simples mudança interna, algo que qualquer pessoa pode fazer, desde que escolha parar de alimentar aquilo que a mantém presa. E assim, o rabino ensinava: toda vez que você reforça limitações com suas palavras, você está assinando um contrato emocional com a estagnação. Toda vez que você afirma que algo é impossível, você está fechando voluntariamente a porta do possível. E é justamente por isso que tantas pessoas continuam travadas. Não porque falta talento, não porque falta oportunidade, mas porque falta a consciência de que a própria boca está construindo ou destruindo futuros inteiros. A prosperidade sempre começa onde há espaço para ela entrar. E esse espaço se cria quando você para de declarar que nada muda. Porque mesmo sem perceber, cada frase, cada pensamento e cada pequena reclamação pode estar cancelando exatamente aquilo que você diz desejar. E enquanto você não mudar isso, a vida continua te dando mais do que você confirma e menos do que você sonha. E agora, chegando ao final dessa reflexão, o rabino deixava claro que a transformação verdadeira não acontece quando você apenas entende o que está te sabotando, mas quando você finalmente decide romper com aquilo que tem te mantido pequeno. Ele dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira culpando o mundo, esperando um milagre, aguardando um momento perfeito que nunca chega, enquanto continuam repetindo atitudes, pensamentos e palavras que anulam qualquer possibilidade de abundância. E talvez o ponto mais duro dessa verdade seja perceber que ninguém está te impedindo de prosperar, exceto você mesmo. Não é o mercado, não é o governo, não é a falta de sorte. Muitas vezes é apenas a falta de consciência sobre como você vem construindo, com as próprias mãos, a barreira que te separa do próximo nível da sua vida. O rabino contava que existe uma força invisível que se ativa toda vez que alguém alinha intenção, comportamento e ação. Uma força que não precisa de aplausos, não precisa de plateia e não precisa que o mundo inteiro esteja perfeito para começar.
Ela só precisa que você pare de se machucar com pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que estão corroendo seu destino. Hábitos de procrastinação, frases negativas, comparações destrutivas, medo de arriscar, foco constante no que falta e nunca no que já está ao seu alcance. Cada vez que você alimenta essas ideias, você não apenas cancela sua prosperidade, você atrasa sua vida. E quanto mais você repete isso, mais normal isso parece, até que você simplesmente aceita uma vida menor do que aquela que nasceu para viver. Mas o rabino também dizia que existe algo infinitamente mais poderoso do que todos os erros acumulados. Uma única decisão feita com consciência. Uma decisão capaz de virar o jogo inteiro. Uma decisão que diz, mesmo que em silêncio, a partir de hoje, eu paro de cancelar aquilo que é meu e começo a caminhar na direção daquilo que eu mereço. E é assim que mudanças profundas começam. Não é quando você se sente pronto. Não é quando tudo parece perfeito. É quando você decide que basta. Quando você entende que prosperidade não é um destino distante, mas um caminho que se constrói todos os dias com escolhas pequenas, porém consistentes. Quando você se recusa a continuar sendo a razão do próprio bloqueio. E assim termina esse ensinamento. Não deixe que a vida passe enquanto você continua repetindo padrões que te empurram para baixo. Você já sabe o que te sabota, já compreendeu o que te trava, já percebeu que grande parte da sua limitação estava acontecendo sem que você mesmo percebesse. Agora é sua vez de virar a chave. Sua vez de decidir que não vai mais ser inimigo da sua própria prosperidade. Sua vez de assumir a responsabilidade pela vida que quer viver, porque no fim, a pergunta que o rabino fazia ressoava como um chamado profundo: se você não parar agora, quando? Porque a prosperidade está pronta. A pergunta é, você vai continuar cancelando ou finalmente vai permitir que ela entre?